Bom dia! Hoje, antes mesmo de abrir os olhos, Deus já estava cuidando de você. Enquanto você dormia, Ele sustentava a sua vida, mantinha o fôlego nos seus pulmões e protegia a sua casa. Muitas vezes, nós acordamos sem perceber o milagre que é abrir os olhos mais uma vez, levantar da cama e poder respirar. Mas hoje eu quero que você comece este dia com a certeza absoluta de que o Senhor da sua vida continua no trono, soberano, e nada do que está acontecendo escapou do seu controle. Talvez você já tenha ouvido inúmeras vezes que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. Talvez essa frase já tenha se tornado tão comum aos seus ouvidos que, de alguma forma, ela perdeu o peso da promessa que carrega. Mas hoje eu quero que ela seja viva novamente no seu coração. Porque quando a palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ela não fala de algo simbólico ou distante. Ela fala de um Deus que, mesmo no silêncio, está movendo céus e terra para cumprir o que prometeu a você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, declarou: aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Note que não é apenas mais, é infinitamente mais. Isso significa que os limites que você vê não são os limites de Deus. A montanha que está diante de você pode parecer alta demais, mas para Deus ela é apenas um degrau. O mar que parece impossível de atravessar pode ser aberto com uma só ordem da sua voz. Mas por que tantas vezes temos dificuldade de acreditar nisso? Porque vivemos em um mundo onde as notícias ruins nos cercam, onde as dificuldades parecem se multiplicar, onde o mal tenta roubar nossa esperança. Estamos vivendo tempos em que o amor de muitos tem se esfriado, onde as pessoas confiam mais em si mesmas do que no Criador, e onde a ansiedade e o medo tentam dominar corações. E é exatamente por isso que precisamos nos lembrar, todos os dias, que Deus tem cuidado de nós e de toda a nossa casa. Cuidar é mais do que proteger. Cuidar é prover, é sustentar, é guiar. Jesus mesmo disse que nem mesmo um pardal cai ao chão sem que o Pai saiba, e que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, 29 e 30. Isso significa que Ele conhece cada detalhe da sua vida, até aqueles que você mesmo já esqueceu. Ele vê as lágrimas que você derrama no silêncio, conhece as orações que nunca foram ditas em voz alta e entende as dores que você não sabe explicar. E é diante dessa realidade que o Senhor te chama hoje para se colocar na sua presença. Não apenas com palavras, mas com o coração aberto. Porque muitas vezes nós oramos, mas guardamos reservas dentro de nós. Apresentamos a Deus uma parte da situação e seguramos o resto como se precisássemos resolver sozinhos. Mas o convite do Pai é para que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. 1 Pedro 5:7. Não um pouco, não de vez em quando, mas sempre. Lembro-me da história de Ana, no livro de 1 Samuel. Ela era uma mulher que carregava uma dor profunda, a esterilidade. Ano após ano, ela ia ao templo e derramava sua alma diante de Deus. Não havia médico, não havia remédio. Não havia solução humana que pudesse mudar aquela situação. Mas Ana não desistiu de colocar diante do Senhor o seu pedido. E um dia, no tempo certo, Deus atendeu a sua oração e o menino Samuel nasceu. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Não porque Ana tinha força para mudar a própria história, mas porque ela confiou no Deus que pode fazer infinitamente mais. Talvez você esteja em um momento parecido. Talvez já tenha pedido tantas vezes que sua oração pareça repetitiva. Mas Deus não se cansa de ouvir a sua voz. O que Ele espera é que o seu coração permaneça firme, mesmo quando o tempo passa e a resposta ainda não chegou. Porque a fidelidade de Deus não se mede pelo que vemos no momento, mas pelo que Ele é. E Ele é fiel. Quando você se coloca diante de Deus, algo poderoso acontece. Mesmo que as circunstâncias externas não mudem imediatamente, algo dentro de você começa a mudar. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, começa a guardar o seu coração e a sua mente. Filipenses 4:7. E essa paz não depende da resolução do problema,
mas da certeza de que você não está sozinho. O salmista Davi, tantas vezes perseguido e cercado por inimigos, aprendeu a descansar nessa verdade. Ele escreveu: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmo 23:1. Essa não era apenas uma declaração bonita, era uma experiência real. Davi sabia o que era ser cuidado pelo Senhor no meio do deserto. Sabia o que era receber forças para continuar quando não havia mais recursos. E hoje, Deus quer que essa mesma confiança brote no seu coração. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e vendo apenas limitações. Talvez a conta bancária esteja no vermelho, a saúde abalada, os relacionamentos desgastados. Mas eu quero te dizer, com toda a convicção da palavra, isso não é o fim. Porque o Deus que cuida dos lírios do campo e das aves do céu também cuida de você. Ele não se esqueceu do que prometeu. E mesmo que você não veja ainda, o processo já começou. Por isso, neste dia, escolha colocar-se diante de Deus com rendição completa. Entregue a Ele o que pesa, o que dói, o que te impede de avançar. E creia, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Não apenas amanhã, não apenas no futuro distante, mas hoje. Porque o Deus que servimos é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando entendemos que Deus é soberano, percebemos que nada na nossa vida acontece por acaso. Até as situações que parecem confusas e sem sentido fazem parte de um plano maior. É como um bordado visto pelo avesso. De um lado, vemos os fios soltos, as cores misturadas, os nós e as imperfeições. Mas do outro lado, o lado certo, existe um desenho perfeito, harmônico, pensado por um artista. Assim é a nossa vida nas mãos de Deus. Nós vemos o avesso, Ele vê o lado certo. Nós enxergamos apenas um pedaço do quadro. Ele vê a obra completa. E é por isso que muitas vezes Ele nos chama a caminhar pela fé, não pela vista, 2 Coríntios 5:7. A fé é justamente confiar no que não vemos, acreditar no que ainda não aconteceu, descansar em promessas que ainda não se cumpriram. É como Noé, que construiu a arca antes de chover, obedecendo a uma ordem que parecia estranha aos olhos humanos. É como Abraão, que deixou sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando que Deus o guiaria para a terra prometida. É como José, que mesmo vendido como escravo e injustamente preso, manteve o coração fiel a Deus. E no tempo certo viu os sonhos que Deus lhe deu se cumprirem. Esses homens e mulheres da Bíblia não eram perfeitos. Eles tinham medos, fraquezas, limitações, assim como nós. Mas o que os diferenciou foi a disposição de crer que Deus era capaz de fazer infinitamente mais, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Eles se colocaram diante do Senhor, e isso mudou o rumo de suas histórias. Talvez hoje você esteja diante de um cenário que parece impossível de mudar. Talvez tenha orado, jejuado, chorado, e ainda assim, nada tenha acontecido do jeito que você esperava. É nesse momento que a fé é mais preciosa, porque ela não se apoia no que se vê, mas no caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. Ele não falha. Ele não muda de ideia. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode ser que não seja da forma que você imaginou, mas será da forma perfeita. Um dos maiores desafios da caminhada cristã é esperar. Vivemos em uma geração que quer tudo para ontem, onde a paciência é quase uma raridade. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Pedro escreveu que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, 2 Pedro 3:8. Isso significa que Ele não está atrasado nem adiantado. Ele chega exatamente na hora certa. O problema é que para nós, essa hora certa muitas vezes parece demorar. E é aí que precisamos aprender a confiar. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nós. Ele molda o nosso caráter, fortalece a nossa fé, nos ensina a depender dele. É como o processo de lapidar uma pedra preciosa. Leva tempo, exige paciência e, muitas vezes, envolve cortes dolorosos, mas o resultado é uma joia de valor incalculável. O mesmo acontece conosco. As dificuldades não vêm para nos destruir, mas para nos transformar. Pense em Davi antes de se tornar rei. Ele foi ungido por Samuel quando ainda era jovem, mas não assumiu o trono imediatamente.
Antes disso, enfrentou anos de fuga, perseguição e luta. Deus estava usando aquele tempo para preparar Davi não apenas para governar, mas para governar com o coração, segundo o coração de Deus. Se Davi tivesse assumido o trono antes de estar pronto, talvez não tivesse suportado o peso da responsabilidade. Mas no tempo certo, depois de moldado e provado, ele se tornou o rei que Israel precisava. Assim é com você. Talvez Deus já tenha te dado uma promessa, mas ainda esteja te preparando para recebê-la. Porque não é apenas sobre o que Ele quer te entregar, mas sobre quem você precisa se tornar para sustentar aquilo que vai receber. O processo faz parte do milagre. E enquanto você caminha, Ele não deixa faltar o cuidado diário. Lembra do maná no deserto? Deus não deu a Israel todo o alimento de uma vez. Ele dava a porção exata para cada dia. Isso ensinava o povo a depender dele continuamente, a confiar que no dia seguinte haveria provisão de novo. Da mesma forma, ele cuida de você hoje, amanhã e sempre. Ele não apenas supre as suas necessidades, mas também renova suas forças. Jesus nos ensinou a orar pedindo: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Mateus 6:11. Isso é mais do que alimento físico. É o sustento em todas as áreas da vida. É a força emocional para enfrentar um dia difícil. É a paz espiritual para lidar com notícias ruins. É a sabedoria para tomar decisões. Tudo isso vem do Pai, que conhece exatamente o que você precisa antes mesmo de você pedir. Por isso, ao se colocar diante de Deus, não vá apenas com a lista de pedidos. Vá também com gratidão. Reconheça o que Ele já fez, ainda que pareça pequeno aos seus olhos. O coração grato abre espaço para mais bênçãos. Quem agradece pelo pouco está preparado para receber o muito. E muitas vezes, quando começamos a agradecer, percebemos que já temos mais motivos para sorrir do que imaginávamos. E se hoje você sente que está no limite, lembre-se, o limite humano é o ponto de partida para o sobrenatural de Deus. Quando Pedro e os outros discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada, Jesus chegou e mandou que lançassem as redes novamente, mas agora do lado direito do barco. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes quase se romperam. João 21:6. Deus gosta de transformar cenários de escassez em testemunhos de abundância. E Ele pode fazer isso na sua vida também. Quando entendemos que o mesmo Deus que criou os céus e a terra se importa com cada detalhe da nossa vida, algo muda dentro de nós. Ele não é um Deus distante, sentado em um trono intocável, apenas observando de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele caminha ao nosso lado nas estradas da vida, segura nossa mão nas tempestades e nos abraça quando as lágrimas rolam. É esse Deus próximo que hoje te chama para confiar mais uma vez. Eu sei que muitas vezes confiar não é fácil, especialmente quando o que vemos parece contradizer o que cremos. Quando a porta continua fechada, quando o diagnóstico não muda, quando as contas chegam e o recurso não vem, é natural sentir o peso da incerteza. Mas é exatamente nesses momentos que a fé genuína é forjada. Fé não é acreditar quando tudo está bem. Fé é continuar crendo mesmo quando tudo parece dar errado. Lembro-me de uma passagem que sempre me impacta, a história de Daniel, na cova dos leões. Daniel não foi poupado de entrar na cova. Ele não foi resgatado antes que os guardas o jogassem lá dentro. Mas o que Deus fez foi muito maior. Ele fechou a boca dos leões. Isso me ensina que, às vezes, Deus não nos livra do vale, mas nos sustenta dentro dele. Ele não impede a tempestade, mas nos dá paz no meio dela. Ele não remove o fogo, mas nos faz andar nele sem nos queimar, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso significa que a presença de Deus na sua vida não é garantia de que você nunca enfrentará lutas, mas é a certeza de que você nunca estará sozinho nelas. E mais, que no final a vitória será sua. Porque a fidelidade de Deus é maior do que qualquer circunstância. É por isso que hoje, mesmo que tudo diga para você desistir, o Senhor te convida a se colocar diante dele, não de qualquer jeito, mas com o coração rendido, dizendo: Pai, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não tenho forças, mas sei que o Senhor é a minha força.
Essa oração simples, feita com sinceridade, move o coração de Deus, porque Ele se agrada daqueles que dependem dele de todo o coração. Quando entendemos que o mesmo Deus que criou os céus e a terra se importa com cada detalhe da nossa vida, algo muda dentro de nós. Ele não é um Deus distante, sentado em um trono intocável, apenas observando de longe. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele caminha ao nosso lado nas estradas da vida, segura nossa mão nas tempestades e nos abraça quando as lágrimas rolam. É esse Deus próximo que hoje te chama para confiar mais uma vez. Eu sei que muitas vezes confiar não é fácil, especialmente quando o que vemos parece contradizer o que cremos. Quando a porta continua fechada, quando o diagnóstico não muda, quando as contas chegam e o recurso não vem, é natural sentir o peso da incerteza. Mas é exatamente nesses momentos que a fé genuína é forjada. Fé não é acreditar quando tudo está bem. Fé é continuar crendo mesmo quando tudo parece dar errado. Lembro-me de uma passagem que sempre me impacta, a história de Daniel, na cova dos leões. Daniel não foi poupado de entrar na cova. Ele não foi resgatado antes que os guardas o jogassem lá dentro. Mas o que Deus fez foi muito maior. Ele fechou a boca dos leões. Isso me ensina que, às vezes, Deus não nos livra do vale, mas nos sustenta dentro dele. Ele não impede a tempestade, mas nos dá paz no meio dela. Ele não remove o fogo, mas nos faz andar nele sem nos queimar, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso significa que a presença de Deus na sua vida não é garantia de que você nunca enfrentará lutas, mas é a certeza de que você nunca estará sozinho nelas. E mais, que no final a vitória será sua. Porque a fidelidade de Deus é maior do que qualquer circunstância. É por isso que hoje, mesmo que tudo diga para você desistir, o Senhor te convida a se colocar diante dele. Não de qualquer jeito, mas com o coração rendido, dizendo: Pai, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não tenho forças, mas sei que o Senhor é a minha força. Essa oração simples, feita com sinceridade, move o coração de Deus, porque Ele se agrada daqueles que dependem dele de todo o coração. Talvez você esteja pensando: mas eu já fiz essa oração tantas vezes e nada mudou. Quero te lembrar que a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda primeiro a nós. Quando oramos, alinhamos nosso coração ao coração de Deus. Passamos a ver as coisas pela perspectiva dele. E muitas vezes é esse novo olhar que nos dá forças para continuar até que o milagre se manifeste. Olhe para a vida de Paulo e Silas na prisão. Eles foram injustamente presos, acorrentados, feridos. Mas em vez de murmurar, começaram a orar e cantar hinos a Deus no meio da noite. E de repente, um terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram e as correntes se soltaram. O louvor deles não foi resultado da liberdade, foi a causa dela. Às vezes, a sua adoração em meio à luta é a chave para a sua libertação. Deus conhece o seu hoje, mas Ele também vê o seu amanhã. Ele sabe onde você está e onde precisa chegar. Ele enxerga o que você não consegue ver. É por isso que se render a Ele é sempre o caminho mais seguro. Mesmo quando Ele conduz por estradas que você não escolheria, pode ter certeza de que está levando para o destino certo. Lembre-se, a promessa de Efésios, free to went, não é apenas para alguns escolhidos. É para todo aquele que crê. É para você. É para a sua casa. É para a sua família. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, não apenas no aspecto material, mas em todas as áreas da sua vida. Ele pode restaurar relacionamentos, curar feridas emocionais, abrir portas que ninguém pode fechar e, principalmente, fortalecer sua comunhão com Ele. E quando isso acontece, você percebe que o maior milagre não é a bênção em si, mas a transformação que ela produz dentro de você. Porque quando Deus age, Ele não muda apenas as circunstâncias, Ele muda também o nosso coração. E um coração transformado pela presença de Deus é capaz de enfrentar qualquer desafio. Então, hoje, se coloque diante dele com essa certeza. Não importa se você já ouviu essa mensagem muitas vezes. Hoje ela é nova para você. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam.
E se ele permitiu que você abrisse os olhos mais uma vez, é porque ainda há algo grande para viver. Ele não terminou a obra na sua vida. E até que termine, ele continuará cuidando, guiando e sustentando você. Talvez você já tenha se perguntado, se Deus é tão poderoso, por que ele não resolve logo o meu problema? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos em algum momento e a resposta nem sempre é simples aos nossos olhos humanos. Mas uma coisa é certa, Deus nunca age fora do tempo perfeito. Ele não está atrasado nem adiantado. Ele sabe exatamente quando mover cada peça da sua vida para que o resultado seja completo e para que o seu nome seja glorificado. Às vezes, pensamos que o maior objetivo é receber o que pedimos, mas Deus vê além. Ele sabe que o processo até a promessa é tão importante quanto a promessa em si. É no processo que aprendemos a depender dele, que desenvolvemos resiliência, que amadurecemos espiritualmente. É como o ouro no fogo. O calor não é para destruí-lo, mas para purificá-lo. Da mesma forma, as lutas que enfrentamos não vêm para nos acabar, mas para nos tornar mais fortes e mais preparados para aquilo que está por vir. Veja o exemplo do povo de Israel saindo do Egito. Deus poderia tê-los levado à terra prometida por um caminho mais curto, mas escolheu um percurso mais longo pelo deserto. Por quê? Porque o povo precisava ser moldado, precisava aprender a confiar nele, antes de entrar na terra onde fluía leite e mel. A caminhada foi difícil, mas cada dia no deserto foi uma oportunidade de experimentar a provisão e o cuidado de Deus. De dia, uma coluna de nuvem os guiava. À noite, uma coluna de fogo os aquecia e iluminava. O pão caía do céu, a água brotava da rocha. Era Deus mostrando todos os dias que Ele estava no controle. Na sua vida, pode ser que você esteja vivendo esse tempo de deserto. Talvez o caminho pareça longo demais e o coração esteja cansado. Mas, assim como no passado, o Senhor continua sendo a sua nuvem durante o dia e o seu fogo durante a noite. Ele não te deixa sozinho nem por um instante. O deserto pode ser árido, mas é nele que aprendemos a ouvir a voz de Deus, sem distrações. Porque no silêncio do deserto, a voz dele se torna mais nítida. E é nesse ambiente que a fé cresce. Porque quando tudo que você tem é Deus, você descobre que Ele é tudo o que precisa. O apóstolo Paulo disse algo profundo em 2 Coríntios 12:10. Quando estou fraco, então é que sou forte. Isso não é uma contradição, é uma revelação. É no momento da nossa maior fragilidade que a força de Deus se manifesta com mais clareza. É quando reconhecemos que não podemos sozinhos que abrimos espaço para que Ele opere. Por isso, hoje, diante do que você está enfrentando, não tente carregar tudo sozinho. Coloque diante de Deus. Seja honesto na sua oração. Diga a Ele onde dói, onde está difícil, onde você já não sabe o que fazer. Deus não se ofende com a sua sinceridade. Pelo contrário, Ele se aproxima de um coração quebrantado e contrito. Ele não rejeita quem vem a Ele com humildade. E lembre-se, Deus não trabalha apenas no visível, mas também no invisível. Muitas vezes, você não vê nada mudando, mas isso não significa que Ele não esteja agindo. É como a semente plantada na terra. Durante um tempo, ela fica escondida, mas isso não quer dizer que esteja morta. Pelo contrário, é nesse período invisível que as raízes se aprofundam para que, quando brotar, tenha força para crescer e resistir. Talvez o que Deus está fazendo agora na sua vida seja exatamente isso, fortalecendo suas raízes para que, quando a bênção vier, você esteja preparado para sustentá-la. A palavra nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Note que não são apenas as coisas boas, mas todas as coisas. Até as perdas, até as dores, até os momentos que não entendemos. Deus pega até o que o inimigo planejou para o mal e transforma em algo que vai cooperar para o seu crescimento e para o cumprimento do propósito dele na sua vida. E é isso que me faz dizer a você hoje: não desista. Mesmo que você esteja ouvindo essa mensagem pela 100ª vez, ela continua verdadeira. Deus está cuidando de você e da sua casa. Ele não dorme,
não se distrai, não se esquece. Ele conhece o seu nome, o seu endereço, a sua história. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que você já pediu ou pensou. Quando menos esperar, você vai olhar para trás e entender que cada detalhe fez sentido, que cada lágrima regou algo que hoje floresce, que cada porta fechada foi proteção, que cada silêncio foi preparação. E você vai se lembrar de que o Deus que começou a boa obra na sua vida foi fiel para completá-la. Há um momento na vida de todo cristão em que Deus transforma o que antes era dor em testemunho. Esse momento nem sempre chega da forma que imaginamos, mas quando chega, percebemos que o Senhor nunca desperdiça nenhuma experiência. Cada lágrima, cada espera, cada oração feita no silêncio foi usada por Ele para construir algo eterno dentro de nós. E é por isso que hoje eu quero que você guarde no coração esta verdade. O que você está vivendo agora não é o fim, mas parte de um processo que te conduzirá para algo maior. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram por processos longos antes de viverem a promessa. José sonhou quando ainda era jovem, mas viu o cumprimento de sua visão apenas muitos anos depois, após ser traído, vendido, preso e esquecido. Davi foi ungido rei quando ainda era um pastor de ovelhas, mas esperou anos, enfrentando perseguições antes de se sentar no trono. Abraão recebeu a promessa de ser pai de muitas nações, mas esperou décadas até ver Isaque nascer. Em cada história vemos o mesmo padrão. Deus promete, prepara e cumpre, e a preparação quase sempre envolve desafios que nos moldam. O que todas essas histórias têm em comum é que, no final, o plano de Deus sempre se mostrou perfeito. E isso é algo que você precisa lembrar todos os dias. O que Deus faz é perfeito. Talvez agora a sua vida pareça um quebra-cabeça incompleto, com peças que não se encaixam, mas o Criador já vê o quadro inteiro. E no momento certo, Ele colocará cada peça no lugar. Enquanto isso, a nossa parte é permanecer diante dEle. Isso significa cultivar intimidade com Deus todos os dias. Mesmo quando não sentimos vontade, é abrir a Bíblia e deixar que a palavra fale ao nosso coração. É orar mesmo quando as palavras parecem repetidas. É adorar não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque quando entendemos quem Deus é, nossa confiança nele não depende das circunstâncias. E aqui está um segredo espiritual que poucos compreendem. Muitas vezes, o infinitamente mais de Deus começa dentro de nós, antes de acontecer ao nosso redor. Ele primeiro transforma nossa mentalidade, nossos valores, nossas prioridades. Ele tira de nós aquilo que nos prende, nos limita ou nos afasta dele. Depois, Ele nos entrega aquilo que pedimos, mas de um jeito ainda melhor do que imaginávamos. E quando recebemos, percebemos que o verdadeiro milagre não foi apenas o que veio às nossas mãos, mas o que aconteceu no nosso coração. A verdade é que Deus não se limita às nossas expectativas. Ele não está preso ao que pedimos. Ele é Criador e cria caminhos onde não existem. Abre portas onde não há paredes, transforma lágrimas em cânticos de alegria. E se Ele disse que vai fazer, Ele fará. Não por causa da nossa força, mas por causa da sua fidelidade. Talvez você tenha se acostumado a ouvir a promessa e ainda não ver o cumprimento. Mas saiba, a cada dia você está um passo mais perto. O infinitamente mais de Deus não é uma possibilidade. É uma certeza para aquele que permanece firme. E permanecer firme não significa não sentir medo ou tristeza. Significa continuar caminhando mesmo com medo e tristeza, sabendo que Ele está à frente. Quando esse dia chegar, quando a promessa se cumprir, você vai olhar para trás e ver que o cuidado de Deus esteve presente o tempo todo. Vai perceber que mesmo nos dias mais difíceis, Ele não soltou a sua mão. E vai entender que cada espera valeu a pena. Porque o que Ele tem preparado para você é muito maior do que tudo o que já passou. Por isso, hoje, eu te encorajo a fazer uma escolha. Se coloque diante de Deus mais uma vez. Talvez você já tenha feito isso ontem, na semana passada, no mês passado. Mas faça hoje de novo. Entregue tudo. Abra o coração. Confesse suas fraquezas. Agradeça pelo que já tem. E espere com confiança.
Porque o Deus que cuida de você e da sua casa não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é fiel até o fim. E quando o infinitamente mais se manifestar, e ele vai se manifestar, você não apenas será abençoado, mas será um canal de bênção para outros. Porque Deus não nos dá apenas para que possamos ter, mas para que possamos repartir. O que Ele derrama sobre você transborda para alcançar sua família, seus amigos, sua comunidade. E assim, a obra que Ele começa em um coração se espalha para muitos outros. Então, neste dia, levante a cabeça, respire fundo e caminhe com fé. Lembre-se de que o seu Deus é soberano, poderoso e amoroso. Ele já está cuidando do seu hoje, preparando o seu amanhã e restaurando tudo aquilo que parecia perdido. E quando você menos esperar, o impossível se tornará realidade diante dos seus olhos e você vai poder dizer: foi o Senhor que fez isso. E foi maravilhoso aos meus olhos. Salmo 118, 23. Até lá, continue crendo, continue orando, continue agradecendo, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai fazer. Não apenas o que você pediu, mas infinitamente mais.